Nós vamos ler Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o 8. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Recline sua cabeça, coloque a mão sobre a sua Bíblia. Pai amado, Pai santo, é a sua palavra, Senhor, que vem como pão, que vem como alimento das nossas vidas. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. Revela o teu querer, revela a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, a ti te damos honra, a ti te damos glória, e abrimos, Senhor, todo o nosso entendimento para ouvir, Senhor, aquilo que vem do teu coração, para conhecer a tua vontade. Obrigado a Deus. Alimenta-nos com a tua palavra, alimenta a nossa fé, porque a fé, Senhor, ela é alimentada pelo ouvir a tua palavra. Ela vem, e ela vem através da tua palavra. Nos fortalece, Senhor, dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a passagem que eu li fala de uma visão que Isaías está tendo. Ele tem uma visão, ele vê quem? O Senhor assentado sobre um trono, um alto trono, um sublime trono, diz a palavra. E diz que as vestes do Senhor enchia todo o templo. E com ele, nesta visão, Isaías vê junto ao Senhor serafins que clamavam todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diziam: a terra está cheia de sua glória. Então, nesta visão, Isaías, ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele está tendo uma visão maravilhosa de Deus, está tendo uma visão maravilhosa de anjos, de serafins cantando ao Senhor, mas o que sai do coração dele é um ai. Ai de mim, estou perdido. E por que ele diz ai de mim? Porque ele reconhece que ele é um homem pecador. E ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. E não só isso, eu também vivo, eu habito no meio de um povo
que também tem os seus lábios impuros. E eu, na minha impureza, eu estou vendo o Rei dos Reis. Então ele, ai de mim, porque impuro, estou aqui na presença de Deus, né? E o texto diz então que o Senhor não condena, o Senhor não retalha, o Senhor, na verdade, a palavra de Deus diz que então os serafins, claro, ordenado por Deus, vão e voam, na verdade, até ele. E os serafins trazem na mão uma brasa viva, e então toca nos seus lábios. O que ele disse que tinha? Qual era o pecado dele? Lábios impuros. E quando aquela brasa que vinha ardendo, né, vem e toca, não toca o coração dele, não toca as mãos, não toca a cabeça, toca onde? Aonde ele reconheceu o seu pecado. E diz a palavra, e os serafins com aquela brasa toca nos lábios de Isaías e completa, e os seus pecados, o seu pecado foi perdoado. Glória a Deus por isso. Então diz a palavra do Senhor que Isaías ouve a voz do Senhor, e há uma preocupação de Deus nesse momento. Deus faz uma pergunta: quem eu vou enviar? Quem enviarei? Quem irá por nós? E veja a resposta de Isaías agora, não é de ai, mas Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esta é a cena. Agora, irmãos, é sempre aquela história, né? O que isso tem a ver com cada um de nós? Qual a lição que nós aprendemos em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja? O que isso traz para os nossos corações? Veja que Deus, Ele está à procura de alguém que falasse por Ele. Olha só que coisa interessante. Então você entendeu isso? Deus está procurando alguém lá na sua casa que fale por Ele. Deus está procurando alguém lá no seu trabalho que fale por Ele. Deus quer falar através de você. Através de você, Deus vai falar com a sua casa, com a sua família. Deus vai falar com o seu marido. Deus vai falar com o seu vizinho. Deus vai falar com o seu irmão. Mas Deus está dizendo assim: eu quero falar, mas quem eu vou enviar? Então Deus está procurando o quê? Um anjo. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. Deus está procurando um anjo para que leve aquilo que Ele tem para dizer. Então diga assim: eu sou esse mensageiro. Eu sou esse anjo. Eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar. Amém? E a pergunta que Deus faz é assim: quem é que eu vou enviar? Quem é que vai falar por mim aquilo que eu tenho que falar? Deus não chama Isaías pelo nome, percebe isso? Que Deus não chega e fala assim: Isaías, não, Isaías, eu vou mandar você. Não. Deus não chama como, né? Isaías não é chamado, né? Como, lembra quando Paulo está no caminho lá de Damasco, lá? Que Jesus chamou Paulo, né? Paulo, quem é Senhor? Paulo, e Jesus chama o Paulo pelo nome. Aqui não, aqui Deus está: quem que eu vou enviar? Quem que vai falar por mim? Então a gente percebe que aqui é uma procura de Deus e é um chamado geral. Então não é um chamado específico: Isaías, estou te chamando, como fez Jesus. Paulo. Não, aqui é genérico, é geral. Quem?
se dirigia ao que? A todos. Quem enviarei? Mas agora repara uma coisa. É Isaías quem responde. Isaías voluntariamente se apresenta. Deus diz assim: quem é que eu vou enviar? E Isaías fala: estou aqui, pode contar comigo. Deus pode contar com você, querido, porque esse chamado é geral. Amém? Agora, o chamado, a partir do momento que você respondeu eis-me aqui, que você disse pode me usar, agora já não é mais um chamado geral, agora é um chamado pessoal. Quem eu vou enviar? Aí a Jéssica fala: estou aqui, pode contar comigo. Então agora já não é mais para todo mundo, agora é específico entre Deus e a Jéssica que respondeu. Porque quem eu vou enviar? Aí o Luiz grita lá: estou aqui, Deus. Agora já não é mais geral, agora é específico, agora é pessoal, agora é o chamado de Isaías, porque foi ele quem aceitou o chamado. Amém? Amém. E o teu relacionamento com Deus será pessoal. E o teu relacionamento com Deus será você e Deus quando você atender ao chamado dele. Quem eu vou enviar lá na casa da Cris? Puxa vida, deixa eu ver quem está lá na casa da Cris. Espera aí, deixa eu ver. Quem que eu vou enviar? Aí a Cris fala: estou aqui, Deus. Estou aqui na minha casa. Estou aqui com meu marido, com meu filho. Estou aqui. Pode usar. Aí o negócio virou o quê? Pessoal. Agora o negócio virou individual. Agora é Deus e a Cris. E a Cris agora está dizendo: envia-me a mim. Pode falar comigo? Porque o Senhor falando comigo, eu vou falar para eles. Quem está entendendo? Então, a gente percebe algumas características desse chamado que agora se tornou um chamado pessoal. Primeira coisa que a gente percebe nesse chamado: a oportunidade. Oportunidade. Então, irmãos, presta atenção, 2026 está aí. Eu não sei como está lá na sua casa, no seu trabalho, não sei como está a sua vida, mas em 2026 vão surgir muitas oportunidades. E não só na vida espiritual, não só para você pregar dentro da sua casa. E quando eu falo pregar, irmãos, não é chegar lá para o seu marido, para o seu filho, chegar lá para a sua filha, não é chegar: abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo. Não é isso. É você, na sua oração, dizendo assim: Pai, a tua palavra diz que se eu abrir a boca, o Senhor vai falar. Então eu não quero abrir a boca se não for o Senhor falando. Quem entendeu? Porque a gente tem esse hábito de querer argumentar, de querer convencer, de querer falar, e às vezes a gente esquece que Deus falou assim: só abre a boca, só abre a boca, e eu a encherei. Ou seja, eu vou falar através da sua boca. E se Deus não fizer isso, irmãos, não fale nada, não fale nada. Eu já passei por isso, contei aqui para vocês. Eu fui atender uma pessoa, era à noite, e fui na casa de uma pessoa, e essa pessoa estava desgostosa de tudo, essa pessoa estava com raiva de tudo, essa pessoa estava com raiva, desculpa a expressão, mas estava com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva de todo mundo. Irmãos, e eu falando assim: Pai, eu só vou abrir a minha boca se o Senhor encher a minha boca. Irmãos, eu acho que eu fiquei até às 3 horas da manhã sem abrir a boca, e essa mulher só reclamando. Só reclamando. E eu não abri a boca. Nem orar por ela eu orei. Posso orar por você? Não. Não pode. Tá bom. Não posso aqui, mas eu vou orar. E a mulher com raiva. No dia seguinte, tinha culto à noite.
Para aquela que falou que nunca mais ia pisar numa igreja, quem eu vejo entrando na porta, ela chorando, vindo até mim e pedindo perdão. E ela falou: depois que o Senhor foi embora, eu fui para a cama ainda com raiva, dormir. E eu sonhei. E Deus falou comigo a noite inteira. Então eu quero pedir perdão para o Senhor, eu quero pedir perdão para Deus, eu quero pedir perdão para a igreja. Quem ministrou no coração dela? Eu podia ter falado um monte de coisa, mas Deus falou: não é para falar. Então tem hora que você abre a boca, porque Deus mandou você abrir a boca. E tem hora que você tem que ficar de boca fechada. E você sabe disso, porque eu não sei se você é comigo. Eu já perdi muita oportunidade de ficar de boca fechada. Já aconteceu isso com você? Eu não devia ter falado isso. Eu não devia. Por que eu fui abrir a minha boca? Em vez de melhorar, piorei. Então a primeira coisa que nós temos que ter em 2026, diga assim: eu devo ter visão para as oportunidades. Entendeu isso? Então a primeira coisa que Isaías está tendo é o quê? Oportunidade. Olha, irmãos, estende isso, não é só uma vida espiritual, não. Oportunidade de emprego, oportunidade de um curso, oportunidade de uma série de coisas, oportunidade de saúde, oportunidade de fortalecimento, oportunidade para crescer, oportunidade para investir, para prosperar, oportunidade de ajudar, de auxiliar, oportunidade de servir. Elas vão aparecer e você precisa estar o quê? Atento a todas as oportunidades. Poxa, vai ter uma festa lá na igreja. É a oportunidade de eu chamar aquela pessoa para estar comigo lá. Olha, vai ter tal coisa lá, um encontro de casais. É a oportunidade de chamar meu marido e ir para o encontro de casais. Olha, vai ter tal. É a oportunidade. Então a primeira coisa que eu preciso ver aqui nessa lição é: surgiu diante de Isaías uma oportunidade. E o que ele disse nessa oportunidade? Ele disse sim ou não? Ele disse sim. Mas ele poderia ter dito não? Ele poderia ter dito não. Quem enviarei? Sei lá. Sei lá. Senhor, perguntar para mim? O senhor que sabe. Mas não conta comigo não, porque eu tenho muito que fazer. Estou com a minha vida toda enrolada. Eu não podia falar isso. Não tenho tempo. Eu estou tão preocupado com tanta coisa que não vai dar não. Mas quem que eu vou enviar para a escolinha? Não conta comigo nessas crianças aí. Eu vou entrar naquela sala com aquele bando de crianças. Mas quem eu vou enviar para fazer a abertura? Não estou preparado, meu Deus do céu. Quem eu vou enviar para pregar a palavra lá, ministrar, o dia que o pastor não tiver? Eu? De jeito nenhum. Quem que eu vou enviar dentro da sua casa? Quem eu vou enviar lá dentro da tua sala de aula? Quem eu vou enviar lá onde você trabalha? Deus, não conta comigo. Eu não estou preparado. Eu não tenho muita coisa. Olha, eu tenho tanto problema, Senhor, o Senhor sabe, não. Então surgiu a oportunidade. Quando surgem as oportunidades, a gente pode dizer sim, pode dizer não, ou também nem percebeu que a oportunidade chegou. Quem está entendendo isso? Eu quero dizer para você que quantas oportunidades têm surgido na nossa vida, irmãos? Quantas oportunidades, dia a dia, oportunidade de ser bênção na vida das pessoas, de orar pelas pessoas. Quantas oportunidades que a gente tem de dar o testemunho. Na verdade, quantas oportunidades a gente tem tido de fazer a diferença. Quantas oportunidades a gente tem tido de ser solução na vida de pessoas. É fácil criticar, irmão. Sabe que aquela pessoa
porque minha esposa, porque meu marido, porque meus pais. É fácil, mas a gente às vezes perde a oportunidade de ser a solução. No mínimo, de dar o testemunho, de glorificar o nome do Senhor. Ou até a oportunidade de falar das suas maravilhas, falar da salvação. Oportunidade de expressar a nossa fé. Esse é o momento de expressar a minha fé. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de dar o testemunho do que Deus tem feito e tem cuidado na nossa vida? Quantas vezes a gente tem oportunidade de perdoar e não perdoa? Eu já contei aqui, né, Cris? Que um dia estava almoçando com a Dani no restaurante e entrou uma pessoa que eu não podia ver a cara. Porque eu estava magoado pelo jeito que a pessoa saiu da igreja. Antes eu ficava muito assim, sabe? Igual comigo mesmo. Uma pessoa que ia sair de um jeito muito feio. E estou eu almoçando. E aí eu estou de frente lá para a porta, assim, vendo as pessoas entrarem, saírem, a Dani está de costas. E eu falei para ela: você não sabe quem acabou de entrar. Ela falou: quem? Aí eu falei o nome da pessoa. Aí ela falou assim: que bom. Eu falei: que bom. Ela falou: é a oportunidade de você ir lá falar com ela. Eu não amei. Ela falou: é a oportunidade. E aí, tem aquela coisa, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Aí, olha, irmão, vou te falar. Eu acho que foi o caminho mais longo que eu andei naquele restaurante. Foi daqui até onde está o Luiz ali, onde está o Daniel, mas eu acho que eu andei pelo menos uns 500.000 quilômetros. Umas bolas no pé, assim, arrastando. E aí cheguei, cumprimentei a pessoa, dei um abraço na pessoa, perguntei como estava, conversamos um pouco, blá blá blá, abraçamos. E irmãos, a hora que eu voltei, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava voando, parecia que... Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de até pedir perdão, de sentar com a pessoa e falar assim: olha, eu não quero mais saber se você tem razão ou se você não tem razão. Eu não quero mais saber se eu estou certo ou você está certo. O que eu quero saber agora é de que você me perdoe. Eu não quero entender o que você fez. Eu não quero explicações do que você fez. Eu só quero te pedir perdão. E principalmente perdão para Deus. Porque eu permiti que essa mágoa e essa raiva penetrassem no meu coração. Eu abri a porta para isso. E quem arrastava o peso era eu. Quem está entendendo isso? Então perde a oportunidade de ser bênção na vida do outro. Então 2026, irmãos, eu quero que você não perca as oportunidades de servir ao Senhor. Não perca a oportunidade de contribuir. De contribuir, irmãos. Não perca a oportunidade de ser um exemplo. Porque em 2026 oportunidades vão surgir. E qual será a sua resposta? Isaías poderia dizer: não estou nem aí. Ele poderia dizer assim: eis-me aqui, estou lá, fui. Mas a nossa resposta tem que ser assim: eu quero fazer a diferença. Amém? Agora, o segundo ponto, irmãos, não é só a questão de observar e ficar atento às oportunidades. Não, existe uma outra questão muito importante. Isaías, ele não se vê pronto. Ele fala: eis-me aqui, mas ele não está pronto. E por que ele não está pronto? Fala assim: porque meus lábios é impuro. Lembra de Moisés que falou que ele não estava pronto? Quantas pessoas foram chamadas e disseram: não estou pronto? Então Isaías falou assim: eu tenho lábios impuros, eu não tenho a habilidade. Isaías está falando: eu não tenho a qualidade. Como é que eu vou pregar na minha casa, para o meu marido? Como é que eu vou pregar para minha mãe, para o meu pai? Como é que eu... Não, esquece. Não tenho essa habilidade, eu não tenho essa qualidade. Ai de mim! O Senhor vai me colocar
lá no escritório que eu trabalho, você vai me colocar para falar de Jesus, para dar o tempo. Ai de mim! Ele está olhando para si, e o que acontece com ele? Ele está se vendo sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum. Ele é incapaz. Ele diz assim: sou um homem de lábios impuros, vivo com gente de lábios impuros. Não estou pronto para isso. Mas qual é a resposta de Deus ao coração de Isaías? Ele está vendo a oportunidade, mas ele se fala: não tem essa qualidade. Não é de virar as costas. Deus não vira as costas. Deus então falou: Isaías, já que você não é capaz, deixa eu procurar outro aqui que seja melhor que você. Não é isso que Deus faz. Deus envia um anjo. Eu declaro sobre a tua vida, querido, que quando aparecerem as oportunidades, você disser sim, Deus enviará um anjo para tocar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus enviará um anjo, como fez com Isaías, uma brasa que toca bem aonde ele diz que é a fraqueza dele. Aquele fogo vem e toca e queima bem aonde é a fragilidade, o pecado. Ou seja, naquele momento, Deus está tirando dele a incapacidade. Olha que coisa legal. Ele agora tem a oportunidade, e Deus está dando para ele que agora a capacidade. Então, nunca diga não sou capaz. Nunca diga. Diga, o Senhor me conhece e sabe quando pode me usar. Então diga, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. Amém? Quem está entendendo isso? Usa-me. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu tinha no meu coração uma única coisa: era dizer sim. Tem um livro que eu comprei para mim, Bom Dia Espírito Santo, e está escrito lá. Pega a capa do livro lá, vou até trazer para ver. Está escrito lá: sempre diga sim ao Senhor. Sempre diga sim. Foi chamado? Diga sim. Depois você se vira. A primeira vez, irmãos, que me chamaram para pregar na igreja, eu não era pastor da igreja, o pastor me chamou para pregar. Irmão, eu falei: tá bom. Era a tarde da bênção, quarta-feira, a tarde da bênção. Eu falei: tá bom, estou indo. Irmão do céu, que desespero. Que desespero. Eu não comia, eu não dormia. Eu falava: quarta-feira está chegando. Eu queria que fosse segunda, terça, quinta, sexta, e que não tivesse aquela quarta-feira. Mas eu fui. E aí, irmãos, eu fui ministrar um louvor num lugar, num grupo de homens, e eu fui ministrar um louvor. Tocar, tá fácil. Terminou o culto, o pastor Benedito, lá de Capoal, falou assim: você pode ir lá na igreja comigo pregar lá no culto? Eu falei: posso? Irmão do céu. A igreja era pequena e tinha um púlpito, irmãos, que era dessa altura assim. E eu sentado numa cadeira lá na igreja. E a igreja cantando, a igreja fervorosa, a igreja pulava, e era uma guitarrinha ali, uma bateria, e o pessoal todo. Daí eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Foi tenso. Mas por quê? Porque eu disse sim. E Deus conhecia o meu coração. Quem está entendendo? Então não diga não sou capaz. Amém? Então, primeiro ponto: fique atento às oportunidades. Amém? Segundo ponto: você precisa se capacitar. Quem entendeu isso? Uma coisa que eu digo sempre para os meus filhos, pode perguntar para os meus filhos. Eu falo para eles assim: você está trabalhando? Olha o que o teu chefe faz. Olha o que o outro cara que ganha mais que você faz. Olha o que aquele outro lá está fazendo e aprenda a fazer. Porque o dia que ele não vier, você faz qualquer coisa. Quem entendeu isso? Porque o dia que ele pedir a conta, vai sobrar uma vaga e você vai saber o que fazer. Quem entendeu? Eu trabalhava numa fábrica de adubo que quem fazia toda a planilha lá era um engenheiro. E eu só ajudava ele nas planilhas. A parte mais
escrever, de fazer tal. Um dia ele teve que viajar para o Rio Grande do Sul. Quem ficou do lado, no lugar do engenheiro? Porque eu sabia o que ele estava fazendo. Está entendendo isso? Então, primeira coisa, atento às oportunidades. Segunda coisa, capacidade. Olha a Deus. Olha, me capacita, Senhor. Me capacita. Aquilo que o Senhor pretende na minha vida. E terceiro ponto, e último ponto, o desejo. Isaías, apesar de dizer assim, sou um homem de lábio puro, ele tinha o quê? Ele tinha um desejo no coração. O desejo de servir ao Senhor. Ele tinha no coração o desejo de ser usado por Deus. Ele diz: usa-me a mim. É o desejo dele. Então repita comigo assim: oportunidade, capacidade e desejo. 2026, que você esteja atento às oportunidades, que você esteja preparado, ou seja, vai ler a Bíblia, vai orar, vai pedir com Deus. E outra, que você tenha desejo no teu coração de servir a Deus, de ser bênção na vida dos outros, de fazer a diferença. Porque veja bem, olha que coisa interessante, se você tiver a oportunidade, mas não tiver capacidade nem desejo, vai adiantar alguma coisa? Apareceu a oportunidade de você pregar aqui na igreja, mas primeiro que não sei, segundo que não estou interessado. Apareceu a oportunidade de você ser bênção na vida daquela pessoa, mas não tem capacidade para isso, e nem tem vontade. Agora, e se você tiver capacidade, mas você não tiver oportunidade nem desejo? Se você tem capacidade, estou pronto, mas aí você não está atento às oportunidades, você está pronto para pregar, mas aí o pastor fala assim: puxa, eu precisava viajar e eu não sei o que eu deixo aqui, e ele está perguntando. Está tendo uma oportunidade, mas você não está atento, não sei também. Então, se você tem a capacidade, mas não está atento à oportunidade, e também nem tem desejo no seu coração, não adianta. Quantas pessoas, irmãos, que a gente conhece que toca muito bem, mas não reconhece a oportunidade e não tem vontade nenhuma? Eu conheço sujeito assim. Não é daqui não, mas é um sujeito que ele tem oportunidade, ele tem capacidade, mas não tem vontade nenhuma. Ele começa a vir na igreja e fala assim: você não quer tocar comigo? Ele sobe. Não tem vontade nenhuma. Então, veja bem: oportunidade, capacidade e desejo. Se você tem oportunidade, mas não tem nem desejo e nem capacidade, não vai rolar. Se você tem capacidade, mas não fica atento às oportunidades, nem quer, não vai rolar. Agora, se você tem desejo, mas não se capacita, ou não fica atento às oportunidades, não vai rolar também. Quem está entendendo? Então você pode ter capacidade e desejo, mas tem que estar atento às oportunidades. Deixa eu, para encerrar, uma vez eu fui tocar numa faculdade, e lá na faculdade a gente tocou, e depois que a gente tocava, eu ainda não era convertido, depois que a gente tocava, a gente tinha uma conversa com os alunos. Eu fui tocar com os alunos da faculdade, e foi maravilhoso. Uma faculdade de freiras que tem lá em Santo André, chama FATEG, Teresa Vale. Aí tocamos, era uma banda de música contemporânea, música experimental, e aí teve uma palestra, e eu, lá no meio do pessoal da faculdade, o pessoal fazia perguntas e eu respondia, perguntava e eu respondia, a respeito de música, a respeito
da banda e tal. E as irmãs, as freiras, gostaram. Elas falaram assim: você não quer vir fazer isso também para o pessoal do colégio? Oportunidade, capacidade e desejo. Eu falei: vou, claro que vou. E aí fui, porque apareceu a oportunidade, e eu tinha capacidade, e eu queria, e fui para lá, e fiz a mesma palestra para o pessoal do colégio, e as irmãs gostaram, e falaram assim: você não quer dar aula de música na faculdade? Eu não tinha nem colégio, não tinha um colégio, e agora eu ia virar professor universitário. Eu falei: quero. Oportunidade, capacidade. Eu tinha capacidade de dar aula, história da música. Eu tinha vontade de ser professor. Imagina, um cara ignorantão, iletrado, analfabeto, sem colégio, dando. Estou aí, vamos lá. E comecei a dar aula na faculdade, substituindo uma professora, chamava professora Inês. Ela estava de licença, ela me assinava os documentos, tal, e eu ia lá e dava aula. Ganhava bem, cara. E trabalhei, era professor. Aí, a Inês se desligou. Aí as irmãs falaram assim: a gente quer efetivar você. Oportunidade. Você se interessa por isso? Me interessa. Tem desejo. Então traz o seu diploma da faculdade. Capacidade. Quem entendeu? Eu não tinha nem colégio. Você entendeu o que eu falei? Aí chamaram o outro, me mandaram embora, e chamaram o outro que eu precisava efetivar. Então, irmãos, é a oportunidade, é o desejo, mas você tem que se capacitar. Então não adianta você ter um desejo e a oportunidade de pregar e você nem lê a Bíblia. Você tem a oportunidade e o desejo de cantar e você não se prepara. Quem está entendendo isso? Então, eu gostaria que você colocasse essa mensagem no teu coração para 2026. Repita comigo: oportunidade, eu tenho que estar atento. Capacidade, eu preciso me capacitar. E desejo, é o que está no meu coração. E a Bíblia diz assim, né? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Porque sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo muitas vezes a pessoa, ela atropelando Deus. Quem entendeu? Isso acontece muito com quem quer ser pastor. O cara está na igreja e aí ele fala, vou sair da igreja e vou abrir a minha igreja mesmo. Pronto. E às vezes a pessoa não tem nem capacidade, não tem nem chamado. Mas, às vezes tem um recurso, vai lá e faz. Então, sentadinho mesmo, eu gostaria que você ouvisse essa canção. Eu acho que eu posso tocar só no teclado, se o pessoal me deixar. Pode? Vocês têm a oportunidade de ficar sentado. Para ser de ré, vocês querem? Não, não quero ficar sentado. Eu reclino sua cabeça, queridos, e faça dessa canção a tua oração baseada nessa palavra. Eu preparei essa música pensando nessa mensagem, que ela diz assim, não precisa nem colocar letra, viu? Porque a gente vai ficar de olhos fechados, a gente vai orar. A música diz assim, ó, ouça. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. É a nossa oração, Senhor, nessa manhã.
deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, ouça-me, Senhor. Ouça-me. Cante comigo, diga assim: escuta-me, Senhor, e conhecer. Quebranta meu coração, quebranta o meu coração e transforma-me, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim, se traste só de mim. Diga aí: usa-me, Senhor, usa-me. Diga: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, conheça, Senhor, os desejos do nosso coração, e que o nosso coração esteja quebrantado, Senhor, pelo Teu Espírito de poder. Que o nosso coração esteja sensível, Senhor, à Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Que estejamos prontos, Senhor, para ser transformados pela Tua voz, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Então nos enche, Senhor, nos enche da Tua presença, nos enche, Senhor, até, Senhor, podermos transportar, em nome do Senhor Jesus. Que eles vão ser usados por Ti. Usa-nos, Senhor, como diz a canção, como um farol, Senhor. Um farol que brilha, Senhor, na escuridão dos corações que estão à nossa volta, Deus. Como uma ponte, usa-nos, Senhor, para que pessoas possam transpor os seus jordões, os seus rios, as suas tempestades. Usa-nos, Senhor, como abrigo que consola, como abrigo que refrigera. Usa-nos, como diz a canção, como flechas, Senhor, que acertam o alvo, Senhor, que não se desviam. Essa é a nossa oração, Deus. Queremos ser usados por Ti, da maneira que agrade ao Teu coração. E quando vier, Senhor, as oportunidades, e eu